Olá, meus queridos engenheiros, como vocês, tudo bem? Professor Matheus de volta e juntos vamos abordar esse mapa maravilhoso de geologia, pessoal. Matéria excelente, de suma extrema importância para nossa área, nossa amada engenharia civil. Portanto, façam com atenção e realmente assimilem, pessoal. Aprendam esses conceitos porque são muito úteis, tá bom? Estou ajudando, pessoal, não só nesse mapa, mas também no mapa de materiais da construção e em todas as matérias do curso de Engenharia Civil. Então, se você está com dificuldade, não finalizou seu mapa ainda, e vou ajudar na prova também. Se você precisar de ajuda, me chama. Meu WhatsApp tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer ajudar. Como vocês sabem, também sou engenheiro civil, professor, acadêmico. Então, pessoal, é importante sempre pedir ajuda, porque a quem de fato é qualificado para isso. Falo isso, pessoal, porque estou ajudando vários alunos que simplesmente reprovaram essa matéria e materiais da construção no ano passado. Por quê? Porque caiu no golpe famoso dessas assessorias acadêmicas, sem vergonha, que de assessoria acadêmica não tem nada. Por quê? Porque nem são engenheiros. Pessoal, muito cuidado, porque eles usam a estratégia do seguinte: vender um mapa baratinho para atrair você do outro lado. Atividade, 20, 30 reais. Mapa, 50, 80, 60, 70. E aí o aluno vai e cai nessa. Pessoal, um alerta. Eu já tô cansado de fazer, mas sempre faço, porque sempre tem gente que cai nesse golpe. Não existe trabalho acadêmico de ensino superior feito por alguém que de fato é engenheiro por 60, 80 reais. Não existe mapa desse preço se for de fato o engenheiro que fez. Pelo amor de Deus. Então não caia nessa. Não caia nessa. O prejuízo financeiro é muito maior, porque se você reprovar e tiver que refazer a matéria, aumenta em torno de 200, 230 reais por mês na mensalidade, enquanto você estiver refazendo a matéria. Sabia disso? Não, né? Pois é. Quase ninguém sabe. E aí vem só o presentinho lá no boleto quando refaz a matéria. Então não caia nessa, pessoal. Vem com, de fato, quem sabe, quem é professor e, sobretudo, está interessado no seu aprendizado. Vamos lá, então? Pessoal, a etapa 1 desse mapa é muito interessante porque aborda, talvez seja o tema mais importante dessa matéria. A gente pode classificar assim, que é investigação geotécnica. E hoje a gente vai discutir sobre esse tema. E aqui ele pede pra gente definir métodos diretos, métodos indiretos e citar exemplos. Então é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá, então? Vou separar aqui, ó, e mostrar para vocês o material que eu fiz com os grupos de estudo dessa matéria ao longo da última semana, que a gente já finalizou esse mapa, inclusive. Todos os mapas estão prontos. E aí vou compartilhar com vocês, para vocês assimilarem, pegarem as definições, as referências e terem êxito na execução do mapa de vocês. Então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá. Métodos diretos, né? Que é o primeiro tópico lá da nossa etapa 1 do mapa. Bom, o que são os métodos diretos em relação à investigação geotécnica, meus amados? Métodos diretos de investigação geotécnica são aqueles capazes, atenção, hein, de coletar amostras de solo. Pronto, método direto é isso. Se for capaz de tirar uma amostra do solo, coletar para análise, isso é método direto, sempre. Beleza? Então, os métodos diretos são capazes de coletar amostras de solo e avaliar o seu comportamento geotécnico, que pode ser descrito em função da resistência daquele perfil. Isso, método direto. Nesse tipo de método, as medidas de ensaio são correlacionadas diretamente, aí tem a grande diferença, por isso que é direto. As medidas do ensaio são correlacionadas diretamente ao desempenho de obra geotécnica, ou seja, a definição da resistência do solo, sempre. Então é direto, a gente pega uma amostra, duas características que são cruciais para a definição desse método: coleta de amostra e correlação direta ao desempenho geotécnico da amostra em questão. Beleza? Sempre. É isso. Bom, vamos lá então. E aí, pessoal, a gente trouxe aqui exemplos dos métodos diretos. Beleza, tá ok. Mas quais são esses exemplos? Lá no mapa pede definição, explicação do que a gente já fez. E agora temos que trazer exemplos. Ora, pessoal, tem vários ensaios. Trouxe o primeiro aqui, que é o pressiométrico de Menard. Grande ensaio, famoso engenheiro e cientista Menard, francês, que foi o idealizador desse método. Ora, é um método de investigação geotécnica de campo
que aplica pressão radial nas paredes de um furo pré-existente, para medir a relação tensão-deformação do solo lá no local da obra. Então a gente faz uma perfuração e aí, através do dispositivo mecânico, a gente mede a pressão radial nas paredes do furo. E através das medições, dessa coleta, desses valores de pressão, a gente faz uma relação tensão-deformação. Inteligentíssimo. O ensaio usa uma sonda com uma membrana expansível, registrando a pressão aplicada e o volume expandido para determinar parâmetros de módulo pressiométrico, pressão limite, que são cruciais para projetar fundações e outras obras de engenharia. É muito interessante, porque a gente tem essa membrana expansível e aí ela vai expandindo. E à medida que ela vai expandindo, o aparelho ele vai lendo qual é a tensão e qual é o volume ou deformação, né, que está sendo registrado em relação àquela tensão. E depois ele consegue fazer um gráfico e as correlações inerentes. E aqui está o aparelho. A gente tem o nosso medidor, como a gente pode ver aí. Tem o manômetro e tem um volumímetro, mede volume. E depois a gente tem a sonda, tá vendo lá? A sonda, que é justamente em volta dessa membrana flexível. E aí vai ser inserido nessa perfuração. E depois a gente tem o início do ensaio e a expansão dessa sonda pressiométrica para a gente conseguir fazer as leituras, beleza? Tranquilo? Então esse é o pressiométrico, o nosso famoso PMT. Outro ensaio que também faz parte dos métodos diretos, esse todo mundo conhece, SPT. Muitos de vocês já estão na área, já trabalham com construção civil e seguramente já viram a execução do SPT, né? Bom, o SPT nada mais é do que um ensaio de penetração padronizado, também chamado de SPT, significa Standard Penetration Test. Então, se a gente traduz literalmente, né, digamos assim, do inglês é teste padrão de penetração, algo assim, o teste de penetração padrão. Ele é executado no transcorrer da sondagem à percussão com o propósito de se obter índices de resistência à penetração do solo, famoso NSPT. Lembra disso? Pois é. É a técnica de investigação geotécnica mais popular devido ao quê? Baixo custo e a simplicidade de equipamento, além de possibilitar em uma única operação a retirada da amostra, a determinação do nível da água, medidas de resistência à penetração, que pode ser correlacionada com métodos semi-empíricos de projeto. E, além disso, o SPT é o ensaio mais utilizado na prática de engenharia de fundação. De fato, pessoal, ele une simplicidade, praticidade, baixo custo e excelentes resultados. Então, é quase imbatível no cenário nacional em relação a testes de investigação geotécnica. Claro que, para determinadas obras, determinados casos, determinados solos e regiões, a melhor alternativa são outros, dado a complexidade da obra em questão. Porém, disparado, mas assim, de muito longe, esse é o ensaio mais difundido da engenharia civil nacional, beleza? Bom, e aqui eu trouxe a nossa foto. Seguramente vocês já estudaram isso ao longo da disciplina, até porque esse é o principal ensaio, né? Então, ó, esse aqui é a ilustração da execução desse ensaio. A gente verifica aqui o nosso amostrador padrão, que vai ser essa haste aqui, que vai ser inserida, introduzida no solo a partir de uma sequência de golpes executados por esse martelo. Então, meus amigos aqui, ó, o Sebastião e o Joãozinho, eles vão suspender o nosso martelo mecânico e aí ele será largado, né, de uma determinada altura, de forma a aplicar golpes na nossa haste aqui. E à medida que esses golpes são aplicados, a haste vai penetrando no solo e, portanto, coletando a amostra, porque a parte de baixo dessa haste, né, ela é aberta, né? É um cano vazado. E aí, à medida que ele vai sendo introduzido no solo, né, naturalmente, o solo ele vai captando, vai coletando a amostra de solo natural, beleza? Então esses foram os métodos diretos. E também no mapa ele pede pra gente definir métodos indiretos, que é o quê? Ora, usados para realizar a análise geotécnica do solo, os métodos indiretos têm como característica o fato de não coletar a amostra do solo. Lembra lá que eu te falei que a principal característica do método direto é
coleta de amostra do solo, beleza? E correlação direta com os índices coletados em relação às propriedades físicas. Já aqui não, métodos indiretos, ó, primeiro, não tem coleta de solo nesse método, não, beleza? Não tem coleta de solo, pois não há introdução de ferramentas no solo, fazendo uso de grandezas físicas para inferir as propriedades do solo em estudo, entendeu? Ótimo. Então, quais são os exemplos de métodos indiretos? Primeiro, método sísmico. O método indireto sísmico em geotecnia envolve a geração e análise de ondas sísmicas ou elásticas para inferir as propriedades do solo, do subsolo, né, sem extrair amostras do material. Ele se baseia em dois princípios. A sísmica de refração, lembra que a gente estudou isso lá no ensino médio, que mede o tempo de chegada das ondas refratadas nas interfaces entre camadas, e a sísmica de reflexão, que analisa as ondas refletidas em diferentes camadas, sendo um método de alta definição. Lembra lá do efeito Doppler, lá de Física 2? Pois é uma aplicação dele. Outro método, sim, claro, trouxe aqui a imagem, né? Então, ó, olha que interessante, a gente posiciona as fontes e posiciona os receptores. Então, a gente vai emitir sinais, vai bater lá no solo e vai voltar para os receptores. E aí, através dessa dinâmica, a gente consegue correlacionar diretamente com várias propriedades físicas e, a partir daí, inferir as propriedades do solo analisado. Outro método indireto é o GPR, famoso GPR, que é o radar de penetração no subsolo. Ok, o que é isso? Bom, o GPR também é classificado como método indireto. Através da aplicação desta alternativa, tem-se a emissão contínua de ondas eletromagnéticas no solo que, quando refletida nas estruturas ou objetos em profundidade, emite um sinal, que será recebido por uma antena posicionada na superfície do terreno. E aqui, pessoal, a gente tem a ilustração desse método. Olha lá, a gente tem um emissor, que é dado por esse carrinho, que vai emitir as ondas, e depois a gente verifica que vai bater lá na superfície, lá na profundidade do solo, e vai voltar. Então, através desse vai e vem, a gente consegue inferir várias e várias conclusões e características físicas por correlação através dos índices e propriedades físicas, beleza? Então esse é o nosso segundo método indireto, e assim eu vou ficando por aqui porque o vídeo já tá um tanto quanto extenso, né? Mas enfim. Então, resumindo, eu trouxe aqui para vocês o que é método indireto e indiretos, e trouxe dois exemplos de cada um desses métodos, ou seja, fiz com vocês a etapa 1 completa do mapa, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, vem comigo pra gente finalizar esse mapa. É só me contatar aqui, ó, no WhatsApp. Vai ser um prazer gigante ajudar você, tá bom? Tô ajudando não só nessa matéria, mas em todas as matérias, nas atividades, atividade 2, 3, atividade 1, mapa, e também nas provas. Atenção, a prova dessas matérias é muito complicada. Então, não caia nessa, golpe de assessoria, não, cara, manda eles pra longe, vocês sabem pra onde, e vem aqui, gente, com quem realmente é professor, sabe, sobretudo, tô aqui disposto a ajudar você, ok, pessoal? Você não vai encontrar ninguém gravando vídeo, assim, passo a passo, uma aula completa sobre o mapa e resolvendo com você. Por que será? É óbvio, né? Realmente eu tô interessado na sua aprendizagem, de fato eu sou professor e engenheiro. Além de estar interessado, tem conhecimento técnico. Então, vem comigo e juntos vamos alcançar estas aprovações, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!